sou Ana Cláudia Roso, nasci em São Paulo, moro em São Paulo e tenho 61 anos. Totalmente italiana, é o que eu sempre aprendi, tanto de parte de pai quanto de mãe. São imigrantes italianos. Minha mãe já faleceu há 13 anos, meu pai está vivo com 91 anos e tranquilo. Eu tenho 3 irmãs. A Vera, que me ajuda a cuidar desse sítio, e a Tereza, que é a irmã do meio. A gente já passou por um inventário, nunca deu problema nenhum. A gente tem uma é muito diferente da outra, bem diferente uma da outra, mas na hora que a gente precisa resolver alguma coisa, a gente resolve junto. A gente entra em acordos tranquilo. Foi em Santo Amaro, bicicleta, rua de terra, vizinhos, amigos, alguns estudavam na mesma escola, daí tinha rodízio para levar para a escola, bem diferente do que é hoje, né? Tinham churrascos, encontros de comer, todo mundo junto. A gente tinha reuniões da família maior ainda, porque justamente o meu bisavô, né, que é a origem italiana da história, tinha irmãos, e daí a gente chegava a encontrar com um monte de gente naqueles lugares de frango em São Bernardo do Campo, que eram gigantescos para caber a família inteira. Daí, quando eram menos pessoas, tinha os irmãos da minha avó, os meus tios-avós, e daí as pessoas se reuniam muito mais. Esse ano passado, a gente conseguiu, aqui no sítio, fazer uma união nesse sentido de muito mais pessoas, né? E a gente se encontrar e os filhos da gente, os netos, poderem se conhecer, porque ninguém mais se conhece, né? Esses primos um pouco mais distantes, de tio-avô, não se conhece mais. É muito difícil você conseguir fazer esse tipo de reunião hoje, né? Só num espaço como aqui que é viável, dá até pra casar. Aí eu sempre fui muito malandro. Eu tenho algumas cicatrizes no joelho de molecagem, mas foi tranquila, de bailinho, de competir com coisas de handball, vôlei, de escola. O que a gente traz de vida, a gente traz também do que os pais da gente ensinaram a gente, né? Eu acho que a minha mãe era muito humana, então eu acho que esse respeito pelo território, que a gente está falando de Parelheiro, né? Porque o sítio em si é uma coisa que meu pai provocou, né? Esse cuidado com o meio ambiente. Claro, eles estavam juntos, mas cuidado com o meio ambiente, cuidado com as árvores, isso foi projetado pelo meu pai, né? Mas a minha mãe traz toda essa questão social, né? A emoção. Então eu acho que como respeitar o outro, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e a do outro, né? Minha mãe foi voluntária há muitos anos, então eu acho que nesse sentido é uma coisa que a gente vem trazendo dela. Então, Parelheiros é o sítio. Parelheiros para mim é aqui, né? Eu acho que assim, você ter essa possibilidade de ter os passarinhos que você tem, a anta, o veado, o cachorro do mato, né? Parelheiros para mim é isso. Não é só isso, a gente sabe, se você vem por Interlagos, Santo Amaro, você vem passando e você vê a mudança da cidade para a zona rural, né? Então assim, você sai dos prédios, você vai mudando a sua paisagem para vir para uma coisa mais rural, né? Mais de comunidade. Mas Parelheiros para mim é aqui.
né? Então eu acho que assim, o que eu posso fazer por aqui? E é esse entorno que eu estava falando, né? Então assim, se eu tenho que trabalhar alguma coisa, é aqui no Barragem, porque Parelheiros é gigante. Parelheiros tem todas as possibilidades de tudo, né? De comércio, de pessoas, de construções, de empresas. Gente, Parelheiros é uma cidade inteira. É um território muito grande. Ela veio por uma obrigação, né? Então, quer dizer, isso é do meu pai, ou seja, é uma herança minha, né? E que eu tinha que entender que é isso e tentar fazer isso se pagar. Porque até então, meu pai põe dinheiro. Então, assim, gente, não é possível você ter uma área como essa dentro da cidade de São Paulo e isso não se sustentar, né? A gente ouve o agro, a gente ouve... Mas essas pessoas, eles têm a soja ao lado. Eles têm a vaquinha ao lado. E aqui eu não poderia nem ter um cachorro. Porque o cachorro, ele é caçador. Sim. Então, por mais que ele te proteja, estando numa zona rural, porque ele te alerta, ele é companheiro, ele é amigo, né? Você segura em termos de emoções, porque não é fácil ficar aqui, não. Né? Na pandemia, eu fiquei aqui sozinha. Eu sei o que é ficar aqui dentro sozinha. Teve uma noite que eu dormi embaixo da cama. Mas provavelmente era a anta, que estava comendo a goiaba da goiabeira, e eu me assustei com o som. E é isso, né? Porque os bichos, os medos internos, dependendo como você lida, eles vão crescendo. E daí, como que você lida com isso? Fui para baixo da cama. Tá tudo bem. Mas é isso, né? Eu acho que olha o barulho que você tem. Você estando ou mais perto da subprefeitura ou mais perto da cidade, por mais que você esteja num parque lá dentro da cidade, como Ibirapuera, como Trianon, você não vai ter isso que você tem aqui. Então, essa qualidade de vida e você saber, eu acho que muito que anima eu e a Vera a cuidar daqui é saber os bichos que tem aqui. Isso moveu a gente a estar ficando aqui. Porque essa identificação, porque a gente tem umas câmeras que a gente muda de lugar. Então a gente sabe que a gente tem anta aqui dentro, a gente não vê. Você não vê. São bichos noturnos. A gente sabe que tem cachorro do macho nas câmeras. Você já ouviu falar de Irara? Não. Eu não conhecia até aqui, que eu fui procurar. Irara parece uma lontra, só que ela é do mato. Ela gosta de caixa de abelha, parece uma lontra mesmo. E a gente chegou a pegar a onça-parda aqui dentro 3 vezes no ano passado. Então, quer dizer, tudo que meu pai fez aqui dentro de reflorestar, porque aqui você vê estrada. Né? Então, tudo que você está vendo foi plantado por ele e depois a sequência dos animais, né? Sabe? Então, por isso que eu gosto de estar aqui. Por isso que eu gosto de cuidar aqui. Eu venho com satisfação cuidar aqui. Isso me faz permanecer em São Paulo. Saber que isso está em Parelheiros, dentro da cidade, e que isso, todo mundo já teve isso, de alguma maneira, né? Então, quem veio morar para cá, tinha isso antigamente. Quer dizer, não porque estava devastado, por conta do carvão e do tijolo, né? Mas quem está aqui tem isso. Quem está no Barragem, mais para esse lado de cá, da escola, da UBS, ou dessa escola nova que estão refazendo, que foi pegar fogo, tem isso. Tem essa possibilidade. Aqui é toda uma região de nascente.
essa biodiversidade, esse território, nesse lugar, com a Mata Atlântica, é essencial. Porque se eu brinquei de bicicleta numa rua de terra em Santo Amaro e tenho 61 anos, se a gente não cuidar, porque já está escassando, a gente já está vendo as mudanças climáticas aí, todo mundo vê em qualquer jornal de televisão. Se a gente não cuidar disso, o que vai ser dos seus filhos? Seus netos? Bom, bisneto talvez eu nem esteja aqui, mas, né, assim, mas o que vai ser? Não vai ter. A gente ainda tem o privilégio de estar num lugar, e se a gente não cuida disso e não tenta mostrar que tem que ser cuidado, que não adianta você morar do lado de um córrego e ele está todo poluído. Entende? Não cabe. Principalmente aqui. Você está aqui em Parelheiros, numa área de manancial, dentro da APA Capivari Monos, que é uma área de proteção ambiental. Sim. E como que fica? O que as pessoas estão fazendo aqui para essa... ou que estão respeitando isso que foi conquistado? Porque a gente tem algumas conquistas que vieram com o tempo. Né? O meu pai, quando reflorestou aqui, o que era bom de reflorestar era pinheiros. Eram pinheiros. Pinheiro é exótico. Hoje, para eu e a Vera tirarmos esses pinheiros, tem que passar por um monte de autorizações, um monte de coisas. Cara, aqui a gente não tem nem força para isso. Então, a gente sabe que hoje, né, antigamente, você tinha coisas, você fala, não vai usar marfim, coisas de marfim, que você sabia que era do elefante, que matava o elefante para tirar o marfim. Hoje, os próprios indígenas, né, já mudou com a FUNAI. Eles podem usar os cocares de plumária. Mas cheguei a comprar cocar. Às vezes, para um cocar, vão 12 passarinhos. Sim. Então, o que é preservar? É o total. É você entender que hoje não compraria mais cocar. Eu acho que para quem mora aqui em Parelheiros, é o cuidado com o lixo. Eu acho que esse cuidado é essencial. A gente tinha que querer mais do departamento de limpeza da prefeitura, sabe, que tenha uma caçamba decente, que a gente possa jogar. E assim, você pode fazer uma composteira na sua casa. Usufrua disso, né? Você pode ter um alface plantado numa garrafa PET. Cara, com uma melhor qualidade. Se você não tem essa terra, você tem como fazer isso dentro da sua casa. Vai demorar 45 dias, como demora numa horta. Mas você vai ter qualidade, né? Eu acho que esse retorno para a terra, retorno com respeito para a natureza, ele é essencial, e eu acho que quem mora aqui em Parelheiros deveria ter. Porque se existe a possibilidade de você morar do lado de um córrego já sujo aqui, você imagina o restante do caminho até chegar na cidade. Para o turista, eu acho que assim, você está indo para uma área ambiental. Cuida disso. Saiba valorizar o que está aqui. Então, assim, não jogue bituca de cigarro pela janela, não jogue a latinha de cerveja pela janela, sabe? Isso pode gerar um complicante muito grande. Aonde você for em Parelheiros, peça um copo de vidro, peça um copo de bambu,
não aceita copo de plástico, não. Porque isso vai gerar lixo, não é para lá na cidade, é aqui onde a gente está. Vai começar daqui para você retirar esse lixo daqui. Então eu acho que esse é o início para você conseguir ouvir passarinho. Para conseguir, sabe assim, ver aonde que a folha se mexeu. Porque na verdade já tem estudo. O banho de floresta, a observação de aves te traz saúde. Então, é isso. Aqui você tem ainda isso. É muito difícil, não é só a terra com especulação urbana, né? É total, é. Porque, na verdade, não é fácil bancar onde a gente está. Não é fácil bancar árvore em pé. Tem alguns visitantes que vêm aqui, mas é só isso, andei no meio da mata. Cara, ele tem noção que aquele espaço foi roçado para ele caminhar? Né, para poder caminhar, senão ele não entraria na mata. Isso é cuidados. A gente aqui, ontem estava com um grupo e a gente conversando, a Vera, a gente é mais selvagem, a gente é mais roots. A gente tem o comedouro para você observar aves, né, que é muito melhor do que você ter uma gaiola individualizada na sua casa. Se você fizer um trem desse, você vai ter todos os passarinhos que você quiser. Eles vão vir. Põe a comida todo dia. Se você quer ver o passarinho, você vai atrás dele. Se quiser ver alguma coisa, você vai atrás. Mas não é só uma mata. Para receber as pessoas, você tem que ter o respeito. Aqui é muito difícil de ser acessível, né? Para uma pessoa que usa cadeira de rodas, uma pessoa mais de idade, porque tem as raízes das árvores. Então eu falo, a gente é mais selvagem nesse sentido. Você não tem pedregulhozinho no caminho inteiro para você visitar. Ou não é uma coisa asfaltada, cimento, para você andar. Não, aqui você vai entrar na mata. Mas é uma mata cuidada. Ela não é totalmente... você não vai entrar com facão para desbravar essa trilha, né? Então esse pensamento eu acho que a gente tem... Eu me perdi na pergunta, por isso que eu dei uma pausa. Os desafios para proteger a terra em contexto de pressão urbana. Então, a gente está demarcado desde a década de 80. Meu pai fez a marcação do sítio todo, que não é pequeno, para a gente é enorme, porque é desafio, porque eu não fiz biologia, eu não fiz engenharia florestal, nem a Vera, né? Então a gente não tem muita noção, a gente não é técnica. Então, cuidado daqui já é um desafio. Como que se planta sem agrotóxico? Como que você põe, né? Faz uma construção ou você vai fazer um esgoto com respeito à água, né? Esse cuidado a gente começou a aprender a ter vindo para cá, o que todo mundo deveria fazer, né? A pressão urbana ainda tem a estrada do Curucutu. Não chegou aqui. A estrada do Curucutu ainda não está totalmente invadida. Eu acho que a hora que estiver bem pertinho da gente, daí eu acho que pode ser um complicante. Tô vendo o que está acontecendo. Acho que é um perigo ambiental. Mas o poder público tá aí, ele que resolva, né? Eu acho que devia ter fiscalização e eu acho que o entendimento com a população. Vou fazer um comparativo que não é comparativo, é uma outra questão. A gente, com os cachorros domésticos dos vizinhos,
atacando o animal silvestre. O que isso pode representar? Né? Ó, cachorro, pet, tanta gente hoje é pai de pet, vó de pet. Tô aqui, mas não sou mãe de pet. Eu tenho um cachorro. Para mim é difícil até falar tutor. Sou de uma outra geração. Mas, então, cara, atacando o animal daqui, então o lugar tá errado. A gente tá invadindo o espaço deles, não é o contrário. Acho que tinha que ter esse cuidado. Ah, não querem uma população tão grande para a área de manancial? Como que vai fazer? Eu não sei fazer isso. Eu acho que o poder público tinha que pensar direito como estruturar essa questão. Porque isso é uma questão social gravíssima, complicada, tanto quanto os animais domésticos que são abandonados na área rural. Você não pode estar abandonado na área rural enquanto pessoa, né? Aqui a gente não tem transporte público. Ah, são sítios. Ah, são poucas pessoas. Querem mais pessoas morando aqui para pôr um transporte? Essas pessoas não têm direito a isso. E principalmente por estar cuidando da natureza. Como que faz para essas pessoas se locomoverem, se protegerem? Né? Ronda policial tem que ter. É tão cidadão quanto qualquer um outro. A gente tem possibilidades na zona rural que são incríveis, né? A cidade não sabe que isso aqui existe. Essa cidade tem medo, na verdade, de vir pra cá. Acha que aqui sabe assim, é mais ou menos quando você fala para um americano: ah, Brasil! Ah, tem cobra no meio da rua. Gente, que não é verdade, né? Então, assim, gente, não é verdade. Vai pra Paulista. Usa o seu celular da Paulista, vê se você vai continuar com o celular. Assiste qualquer... você pode ser assaltado em qualquer lugar. Um lugar não é melhor ou pior que o outro. Aqui é melhor por quê? Porque aqui você vai ter outras possibilidades. Você vai ter grupos comunitários muito mais interessantes, muito mais legal e respeitosos. Verdade. Você vai ter esse contato com a natureza, né? Que sim, a cidade não vai te possibilitar, a não ser que você vá para o Ibirapuera. Né? Aqui existe um respeito pelo ser humano muito maior do que na cidade. Se você é branco, verde, roxo, oriental ou não, aqui tanto. Verdade. Aqui é o Brasil. Sim. Aqui é colorido, aqui é democrático. Às vezes tem uns machistas meio, né? Que às vezes lambadas. A gente chega e hoje a mulher tá mais empoderada, né? É educação. É educação para cá, as pessoas que estão aqui se valorizarem e se respeitarem e saberem brigar. É educação de você falar, você não precisa ir trabalhar na cidade, você pode trabalhar aqui no território, não precisa ficar 3 horas no transporte. A biodiversidade daqui, o que é isso? Gente, você tem inseto, você tem as árvores, toda a flora, você tem a fauna inteira, você tem todas as lesmas, a terra. Aqui é um mundo de vida, né? Então, assim, aqui você tem a passagem da água. Por que o Brasil é bacana? A gente ainda tem água, a gente ainda tem terra e a gente tem um povo bacana. Brasil, São Paulo, Parelheiros e a gente. É isso que a gente tem aqui. A gente tem vida. Me moveu e que eu acho que mais me move aqui é sobre por a gente ser uma unidade de conservação, a gente é um ponto de soltura. O que é isso? Esses animais que vão por tráfico, que às vezes batem na vidraça na cidade,
eles são levados para 2 lugares, ou da prefeitura do estado. A gente é parceiro da prefeitura, que é o Semacas. Eles são trabalhados para eles poderem voltar à vida livre. Cada vez que tem isso, eu e a Vera, a gente chora. E que é sempre uma emoção. Né? Eu acho que assim, é um bicho que estava preso, engaiolado, ou que foi atropelado pelo carro. Ele foi cuidado amorosamente e com, óbvio, né, cuidados médicos, veterinários, né, para esse bicho poder falar assim, cara, vai lá, isso aqui tudo é seu. Pra onde você quer ir? Vai. A escolha é sua. E eu acho que, assim, há pouco tempo a gente passou por uma situação que a gente teve um vídeo que a gente apresentou para as pessoas. Era um projeto de Minas Gerais e que eles fazem um filme em 3D que você é a ave. O caçador te pega. O caçador te enjaula. Você vai para casa de uma família. De repente começa a adoecer, porque sua família também não sabe cuidar de você. Tanto. Ou por você ter se tirado de lá, aquilo te leva a adoecer. Daí a filha vê e leva para os Setas, lá em Minas. Aqui poderia ser para o Semacas. E esse pessoal, eles cuidam. E no final, eles chamaram essa menina para soltar o migalha, o bicho dela, que o pai tinha dado engaiolado para ela, né? Um guia no sul falou, pois é, né, Ana? As pessoas não sabem que não é só pegar a gaiola do tio, roubar a gaiola do vizinho e você abrir e o bicho tá livre. Ele não vai saber comer. Ele tinha lá, ele já tá sem músculo. Ele fica dentro da gaiola. Né? Então, quer dizer, não é só pegar o bicho e pôr em vida livre. Não, você tem lugar que vai cuidar disso e vai fazer esse tratamento para ter essa possibilidade desse bicho em vida livre sobreviver. Educação ambiental não é só o plantio. Vamos lá plantar uma árvorezinha. É isso. Ele é muito maior. Você plantar árvorezinha ajuda pra caramba. Entendeu? É um passo. Você cuidar, ser um brigadista, né? Que se o seu vizinho, na sua floresta que tem do lado da sua casa, alguém pôr fogo ou pegar fogo, você poder ajudar os brigadistas mais profissionais, saber como que funciona isso para você poder ajudar, é aí que tá, é o respeito. Como é ser gestora de uma reserva particular na cidade de São Paulo? É um privilégio. Gente, há 7 anos eu estou aqui aprendendo o que é isso, como que é cuidar disso, o que a gente tem que respeitar. É um privilégio, né? Então, assim, aprender banho de floresta é saúde, que esses observadores de aves são super interessantes porque eles têm todas as profissões, sabe assim, não é um só. Então tem psiquiatra, tem pedagoga, tem a dona de casa, tem todo tipo de gente, e é isso que é muito legal, porque bora trocar, bora conversar, isso é muito bacana. Eu falo isso porque, na verdade, a reserva, ela é uma parte só do terreno. Então, o resto do terreno dá essa possibilidade. Dentro do terreno da reserva em si, é que lá os bichos eles estão protegidos. Não. É saber que esses bichos puderam passar nesse corredor ecológico que a gente tem, que a gente está no pé da serra. Não deveria ter essa dor, né?
Eles estão protegidos, eles podem ter uma casa para eles sobreviverem. Isso é muito legal. Em termos de convívio aqui dentro do sítio todo, é isso tudo, é saber que ali eles estão protegidos. E que aqui a gente pode ter relação com outras pessoas que valorizam essa proteção. Então é muito legal. Não é fácil, tá? Mas é muito legal. Acho essencial ter o turismo rural. Porque isso viabiliza, porque assim, não dá para você cuidar de tudo. Então, ter o polo de ecoturismo aqui, que ele possa viabilizar pessoas vindo visitar aqui, eu acho essencial. E todo mundo tem opção de escolha. Ir para um lugar que tenha uma comidinha, ir para um lugar que tenha o plantio de hortaliça, ir para um lugar que você vai usufruir de todas as opções de coisas que você pode fazer com cambuci, e conhecer essa fruta da Mata Atlântica, que não é a única, que poucas pessoas ainda conhecem, muita gente já conhece, né? Mas o cambucá, tem outras frutas, grumichama, não é? Você conhece grumichama? Não. Você conhece cambucá? Não, só coisa cambuci mesmo, por enquanto. Então, eu acho que assim, isso tudo são frutas que são de árvores da Mata Atlântica. Sim. Graças ao circuito do cambuci, as festas do cambuci, ele passou a ficar mais conhecido. Mas ainda tem muitas outras. Sim. Então, as pessoas virem para cá para conhecer, eu acho muito bacana. Eu acho que as pessoas que querem, por exemplo, participar do Vai de Roteiro, gente, é maravilhoso. É um programa maravilhoso, porque ele te viabiliza esse transporte e esse contato com empreendedores aqui do Polo, né, em Parelheiros. Então, eu acho que isso é uma ajuda de custo também, que é muito bem-vinda, porque para todo mundo. Eu acho que todo mundo que participa do Vai de Roteiro, eu acho que é muito satisfeito com esse programa, por exemplo, que é esse turismo rural. Isso é o turismo rural, né? Conhecer da forma que for. É vir para cá e conhecer o que a gente tem aqui. Aqui no nosso sítio a gente não tem cachoeira. Mas a gente, dentro de Parelheiros, você tem um monte de possibilidades que são permitidas. Não as que não são permitidas. Porque também temos lugares que não são permitidos e que algumas pessoas vão. Mas que não deveriam, né? Porque eu acho que você ter esse turismo rural, você tem que ter consciência e cuidado com o turista, para ele poder voltar. Eu acho que assim, a gente está aprendendo, a gente é muito novo, né? Todos os empreendimentos que recebem aqui estão aprendendo ainda. Eu peço, por favor, se você, sabe assim, me fala o que você achou, e mesmo as coisas que você não gostou, não. Porque a gente quer se aprimorar. Veio uma escola estadual da Moca outro dia, naqueles ônibus gigantes. Eu falava, ai, Vera, como é que a gente vai fazer essa estrada de terra? Porque é um carro, né? E passam os caminhões aqui, da Rumo, de transporte que vai para imigrantes, gigantes. Eu falo, gente, se tem um ônibus desse tamanho, bater com um caminhão desse tamanho, quem vai dar ré? Como que você vai fazer essa manobra? Não digo nem de batida, eu digo de passar mesmo, não tem essa estrutura. Né? Eu falo, não bate em duas vezes, não. Sabe assim? Não, porque essa escola que veio da Moca, eu falei, Vera, quer saber? Eu vim na frente com o meu carro. E os carros que vinham, vai devagar, é um ônibus. Porque esses ônibus são muito grandes. E essa estrada de terra, né? São duas mãos. A gente, nesse turismo ecológico e turismo rural, o nosso grande parceiro é a Aldeia Curucutô, né? Porque, primeiro é perto, segundo, aqui tem todas elas, né? Então,
E aquele tio, a gente se conversa, a gente se dá bem, e daí a gente conseguiu fazer isso. E a SP Tours, quando faz visita aqui, vai para lá. E primeiro que a gente tem que respeitar os povos originários, né? Com certeza. Eu acho que isso a gente pode respeitar e aprender, porque a gente ainda aprende com eles, né? Não é só... é uma outra cultura, é o respeito que a gente tem que ter e tem muito conhecimento. Então a gente tem como aprender. Mas a observação de aves é o que eu falei, em termos de saúde. É você parar, conseguir baixar a bola da cidade, do transporte público, da falta de recepção ou no OBS, né? E parar que o passarinho, que cores que tem? Quantas aves que tem? Quais espécies, né? Segundo os observadores de aves, os passarinhos não cantam, eles vocalizam, né? Então, assim, por que essa vocalização deles? Por que um faz piu-piu, o outro faz... né? E daí você conseguir identificar. Então, eu acho que sim, é uma pausa mental, né? Eu acho que isso, ele vem ganhando, eu acho que espaço para mostrar que isso é saúde, porque, cara, a gente não pegou celular aqui. Quanto tempo a gente está conversando? Né? Sim, verdade. Repara, você tá ouvindo todos os pios que você tá vendo. Nossa, era Eles são diferentes, uma delícia isso. né? Aí, Uma delícia. eu não sei dizer quem é. Eu sei que eu quero os passarinhos mais perto para esses observadores de aves poderem vir aqui visitar a gente, né? A gente sabe que pela imigrantes a pessoa chega rápido aqui, paga o pedágio mais caro. Mas, cara, é 1h30 de diferença, né? Então, assim, essa qualidade de vida pode vir mais rápido e você ter mais tempo para usufruir dessa visitação. Então, desejo a todos muitos observadores de aves que venham, porque se eles estão vindo é porque você está cuidando bem da natureza, esses pássaros estão livres e podem ser observados. Se esses observadores de aves vêm, eles são cuidadosos com o meio ambiente, eles não jogam papel pelo caminho, se eles não pegarem ou recolherem. Eles vão reparar que a borboleta, qual a importância da borboleta nesse ecossistema todo? Faz parte também da biodiversidade. Sim. Então a gente está falando na primeira pergunta feita, porque um completa o outro, um só existe com o outro. Como que a gente vai fazer essa troca toda? Olha, eu acho que a única palavra que eu teria... Eu acho que a palavra mais importante para mim é respeito. Eu acho que esse respeito pelo ser humano, pela natureza, é isso que a gente está falando até aqui. Sim, verdade. É como respeitar o outro. E cada um tem o seu tempo, o seu espaço. E que seja o que Deus quiser. Mas eu acho que esse respeito pela água, o respeito pelo vizinho, o respeito pela floresta, o respeito pelo animal, de você não prender nenhum animal, né? Então, assim, a gente ainda tem muita ave em gaiola aqui na zona rural. E a gente tem todas elas livres com possibilidade de estar selado. É só por uma frutinha todo dia. Gente, a gente tem tudo. A gente tem um baita potencial aqui. Realmente espero que o prefeito faça o prometido.
realize, consiga viabilizar o Prometei. Uma das coisas que ele falou é que ele vai ter uma cidade com mais área verde do Brasil, latino-americano, das Américas. Eu almejo que ele consiga fazer isso, né? Porque realmente eu acho que cuidando disso, que ele vai ter outros espaços e as pessoas vão poder ter outra qualidade de vida dentro da cidade. Eu acho que quanto mais área verde, mais possibilidade. Então eu espero que Parelheiros, que é a grande porção da área verde, está aqui, né? Da cidade inteira. Então ela não vai ter como, quer dizer, tem, né? Só invadir. Mas, sabe, que consiga manter isso para cá e que as pessoas que estejam aqui saibam onde elas estão, conheçam o território delas e a importância que é. Vem para cá. O que eu falaria para o futuro? Vem para cá. Com respeito. Né? Vem usufruir disso aqui. Vem perceber o que é isso. Cara, eu acho que parelheirense devia estudar biologia. Vem. Devia estudar engenharia florestal. Porque adoraria conhecer tudo isso que eu estou vivenciando. Eu não conheço metade. E olha que meu dicionário já mudou. Mas você saber de tudo isso é muito legal, né? E você tá aqui e se apropriar disso. Adoraria ter uma pessoa que conheça bem águas, que venha pra cá. Onde tá a nascente? Sabe assim? O que tem aqui dentro? Sabe assim? Essas águas todas que estão aqui. É verdade. Como cuida dela? O ser humano gosta de se auto-maltratar e ferrar com o seu futuro, né? Como que a gente pode fazer o contrário? E essas pessoas que pensam desse jeito, de não querer se maltratar, que tem muita gente que está batalhando por isso, como que faz? Então tem que estudar. O que é eu falar da minha vida para vocês? É provocar em vocês o que a gente está vivendo aqui hoje. É dar essa possibilidade, né? Se isso é positivo ou não, não sei. Se isso vai afetar alguém, cara, não sei. Você vai criar inveja em alguém? Você, cada um que lide com suas questões, né? Mas eu acho que assim, se a gente pode falar alguma coisa para alguém, a gente não vai querer falar do ruim. Ou às vezes a gente fala do ruim, tô errada. Não falei direito, não. Acho que às vezes a gente fala para o outro, ver que aquilo vai gerar aquele resultado. Então, ou positivo ou negativo, eu já passei por isso, né? Presta atenção, você pode fazer diferente. Então é isso, ou fazer diferente, ou vivenciar essa coisa que é legal, né? E cuidar do que é bacana para você ter uma vida melhor. Esse marketing do sítio é um marketing positivo, sabe? Porque assim, é a vida. É tentar mostrar para as pessoas que elas podem ter esse retorno. Que elas podem, que conhecer a terra é positivo. Sabe? Saber como plantar. Né? Porque a gente fala, os antepassados vieram para a cidade para tirar aquela coisa, aquele ranço do plantio, aquela coisa. Se você tem o conhecimento, você vai ver que não é nada disso. Muito pelo contrário. É uma valorização aí. É difícil você conseguir as pessoas aqui que conheçam.
esse tipo de coisa hoje. É um privilégio. Então é bom falar da gente nesse sentido. Assim, retorne. Isso é digno. É digno. É digno você estar na área rural. É digno você comer uma comida boa sem agrotóxico. Sabe assim? Você saber como lidar com isso. É bom. Não é ruim, não. Ah, foi difícil? Ok. Continua difícil. Te digo que continua difícil. Muito bacana ter vocês aqui. Muito bacana ter essa possibilidade de estar trocando com vocês. Porque isso é uma troca, assim, né? E saber que tem pessoas que querem valorizar o território. Tem grupos que ainda querem mostrar para o vizinho que vale a pena. Né? E eu acho que assim, existem projetos muito bacanas daqui. E que eu acho que parabéns para vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de estar conhecendo vocês. Muito obrigado.